uma bênção para outros. Você é uma bênção para outros. Deus tem levantado homens, mulheres, jovens, idosos e até crianças para serem usados por Ele nessa geração. Ele molda o nosso interior e transforma as nossas vidas. Nós nos tornamos discípulos de Jesus. Pode passar. Mas a transformação da nossa vida, a transformação que acontece em nossa vida quando a gente se envolve, quando a gente escuta a palavra de Deus, não é só para a gente ser mais feliz, só para a gente ser abençoado, só para a gente ser uma nova criatura. Não. A transformação que acontece na nossa vida, que vem e nos ajuda, ela é também para ser instrumento e testemunho de salvação na vida de outras pessoas. Amém? Pode passar. Olha ali o que está escrito lá em Serviço Cristão, página 7. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Se você aceitou Jesus no seu coração, se você é um discípulo de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, se você está aqui nesta manhã, saiba que você também é um missionário. Amém. Você sabia que você é um missionário? Você é um missionário, já nasceu no reino de Deus como missionário para impactar a vida daqueles que te rodeiam. E aí a gente vai ver um texto na palavra de Deus, e eu gostaria que vocês abrissem comigo, que é 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, de 14 a 16. Amém? Todos abriram? 1 Timóteo 4, 14 a 16. E nós vamos aprender algumas lições com esse texto. Vou ler. Diz assim: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra foi aberta e a Tua palavra ela é poderosa para transformar a nossa vida, Deus. Nos ensina mais uma vez para que nós possamos não apenas ouvir, mas também ser praticantes dessa palavra. Senhor, me usa como instrumento, nos dá o auxílio e a iluminação do Teu Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a partir desse texto, nós podemos ver 4 lições valiosas. 4 lições valiosas. A primeira lição é: não despreze o dom que você tem. Não despreze o dom que você tem. Muitas pessoas, elas acreditam que elas não têm valor, que as coisas que elas fazem são insignificantes, elas não se veem como pessoas dignas de fazer a obra do Senhor. Elas acham que elas são pessoas simples demais. Elas passaram a infância, às vezes, ouvindo dos seus pais assim: você não sabe de nada, você faz tudo errado, sabe? E aí quando ela vai crescendo, ela fala: poxa, eu não posso entrar nisso daí, isso aí é pra gente que entende mais um pouquinho, né? Eu não sei de nada, eu não sei fazer nada direito, isso aí eu não estou pronto ainda, eu não consigo. E a gente costuma se esquivar às vezes de tarefas, dando essas desculpas. E aí fica um alerta até para os pais, né? De não dizerem isso para os seus filhos. Quando a gente vai falar com o nosso filho que ele não está conseguindo fazer alguma coisa, a gente tem que falar assim: você não consegue ainda, mas você vai conseguir. Amém. A gente tem que incentivar os nossos filhos. Não podemos permitir que palavras depreciativas sejam ditas dentro da nossa casa. Nós temos que entender que nós estamos formando seres que vão influenciar pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Mas
Se você ouviu esse tipo de palavra, talvez você sente que o que você faz não tem valor, eu te digo, tem valor sim. Você é valioso para o Senhor. Deus te dotou com habilidades que só você tem. Tem gente aqui que faz coisa que o outro não faz. E às vezes a coisa mais simples que você pode pensar é algo importante, porque Deus, Ele usa você do jeitinho que você é. Amém. E pode passar. É como se Deus estivesse numa arquibancada olhando para você e você está lá jogando e Ele está assim, vai meu filho, você consegue, vai, força, eu acredito em você, eu sei do seu potencial, vai. É assim que Deus nos enxerga. Olha o que está escrito lá em Filipenses 4,13. Vamos ler todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus não se importa se você se sente capaz. Ele pode capacitá-lo. Essa parte aí já está falando, né? Deus não se importa se você acha que você não se sente capaz, porque Ele é Deus. Ele que te criou, Ele que te formou. Então, Ele pode te capacitar. A gente não pode negligenciar aquilo que a gente sabe fazer, que Deus colocou dentro da gente. Cada um gosta de uma coisa diferente. E foi Deus que colocou isso dentro de você para um propósito. O que significa a palavra negligência? Significa descuido, falta de interesse, desmazelo, desleixo. E aqui nós aprendemos que nós não devemos desprezar o dom que nós temos. E eu gostaria de ressaltar aqui alguns talentos simples. Alguns talentos simples. Que a gente acha que, isso aí eu vou fazer o que com isso? Porque a gente costuma achar que dentro da igreja o que tem valor é aquela pessoa boa de oratória, é aquela pessoa que sabe tocar um instrumento, que tem a voz bonita que canta, que sabe mexer no som. A gente acha que só isso que envolve o universo do reino de Deus. Mas não. Olha que talento simples que talvez você tenha. E pode ter muitos outros, vou falar só alguns aqui. Cozinhar bem, pratos caseiros. Quem sabe fazer aquele arroz soltinho, sabe? Aquele bolo fofinho. Isso é uma habilidade, não é todo mundo que vai para a cozinha e faz direito, não. É uma habilidade que ela pode ser usada no reino de Deus. Quer ver outra coisa? Contar histórias de forma envolvente. Eu gosto de contar história, eu acho que esse aí é minha praia. Eu gosto de contar história de forma que prende a atenção. Isso é um dom, uma habilidade. Outra habilidade, sim, que eu admiro muito, que essa aqui eu não tenho, tá? Ter boa memória para nomes e rostos. Gente, como que a pessoa se sente valorizada? Quando vamos supor que a pessoa veio aqui na igreja uma vez, e você foi lá e perguntou o nome dela, e aí você encontra na rua, vamos supor que o nome dela é Patrícia. E você encontra na rua, Patrícia, que prazer te ver aqui, volta lá na igreja. Aquela pessoa vai olhar e ela vai estranhar. Ela fala assim, gente, a pessoa me viu uma vez e sabe meu nome? A pessoa se sente importante. Se sente importante quando ela é lembrada. Então, se você tem uma boa memória, Deus pode trabalhar através de você para salvar pessoas. Mais uma coisa também, as pessoas acham que é coisa simples. Organizar ambientes. Tem gente que é organizado. Tem gente que consegue chegar num lugar e falar assim, olha, se eu colocar isso aqui ali vai ficar melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar assim, vou fazer assado e deixo o ambiente mais bonito. Deixo o ambiente mais aconchegante. Isso também reflete a glória de Deus. Organização reflete a glória de Deus. Você pode salvar pessoas com essa atitude. Se você tiver intenção no seu coração, porque o que nos falta é intencionalidade. A gente tem que começar a se preocupar com o céu, com a salvação. Porque como a Jocélia falou, nós estamos vivendo tempos piores do que Sodoma e Gomorra. As pessoas, elas não se importam mais em magoar umas às outras, elas querem saber só de individualismo. Elas não querem saber mais das coisas de Deus, porque o mundo está perdido. Mas nós temos a luz de Jesus no nosso coração. Nós somos transformados e a nossa transformação, ela precisa fazer efeito. Deus nos chama para sermos missionários. Mais uma coisa simples: cuidar de plantas, saber a hora certa de regar, saber se coloca no sol, se não coloca.
Eu quero que você imagine agora um jardim bem bonito. Imagine um jardim bem bonito. Esse jardim, ele não te lembra a presença de Deus? Saber cuidar de plantas é algo que você pode usar como ferramenta para se aproximar das pessoas, para trazer salvação para a vida delas. Ser bom com crianças e idosos. Outra coisa, que não é todo mundo, mas se você é bom, se você tem aquele sorriso, se você tem aquele abraço acolhedor, como isso é importante. Como isso é importante. Nós temos na Bíblia o exemplo de Esther. Esther, vocês conhecem a história, né? Ela foi escolhida ali para ser rainha no lugar de Vaxi. E sabe o que Esther tinha? Esther era muito bonita. Muito bonita. A palavra diz ali que ela era uma jovem extraordinariamente, me ajuda aí? Bela. Ela era bela. Tanto que ela chegou no palácio e aquele servo do rei deu para ela os melhores aposentos. Deu ali pessoas para servir ela. E através da beleza dela, olha só o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Ela teve a oportunidade de, através dela, serem salvas milhares de vidas. Olha que coisa. Você já parou para pensar? O que você tem? O que você tem em particular? O que você tem? Nós precisamos fazer o seguinte: escolher usar os nossos talentos, não somente para a gente ganhar dinheiro, porque às vezes a pessoa, eu sou bom nisso, eu vou abrir um negócio, né? Não somente para a gente fazer amizade, mas nós precisamos escolher usar aquilo que a gente tem, aquelas habilidades que a gente tem, para servir a Deus. Pedir a Ele que a força e a sabedoria dele habite em nós, para a gente saber e ter ideias através do Espírito Santo de como usar aquilo ali para salvar pessoas. Pode passar. Deus requer que todos sejam obreiros em sua vida. Jocélia orou hoje pelos obreiros. Obreiros que não precisam receber. Já pensou se a gente só falasse de Jesus se a gente ganhasse alguma coisa? Que triste que seria. Se a gente recebeu uma herança tão maravilhosa, se a gente recebeu a salvação, e ontem nós falamos que era uma dívida impagável, mas foi paga na cruz do Calvário. O mínimo que a gente pode fazer é dizer assim: Senhor, eu sou assim, eu sou desse jeito, mas o Senhor pode me moldar à tua vontade. O Senhor pode fazer de mim um instrumento para alcançar alguém. Eu não quero simplesmente ir na igreja, ouvir lindas mensagens, ouvir os louvores, ir para casa e dormir. Não, eu quero fazer parte disso, Pai. O Senhor me chama para fazer parte disso. O Senhor poderia mandar os teus anjos para evangelizar toda a terra, mas o Senhor me dá a oportunidade de levar alguém também para morar comigo nas nações celestiais. Que privilégio vai ser saber que você influenciou uma pessoa a aproximar-se de Cristo. Que privilégio vai ser. Quando a gente se sente incapaz, Deus, Ele nos capacita. Ele nos capacita. Mas ainda assim, se a gente se sente incapaz e a gente atende ao chamado de Deus, é nesse momento que nós começamos a testemunhar a presença dele em nossa vida. Ele também não chama só você, ele dá tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa, ele te dá, ele provê. Ele é o Deus de provisão. A segunda lição que nós aprendemos é: seja diligente, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. O que é ser diligente? Ser diligente é estar atento, é ser cuidadoso, é assumir a responsabilidade, falar assim: Senhor, eu consigo fazer isso, o Senhor me capacita, então eu vou fazer bem feito. Eu vou fazer bem feito, porque eu tenho uma nuvem de testemunhas olhando para mim. Todos nós somos influencers. Hoje, a profissão do momento é ser influencer onde? No Instagram, né? Mas todos nós somos influencers, sabia disso? Todo mundo aqui tem alguém que influencia.
Tem pessoas que talvez nunca vão entrar na igreja, mas elas vão se aproximar de Cristo através de você. Tem pessoas que, às vezes, um missionário não consegue alcançar, mas você, no local onde você está, você consegue alcançar aquela pessoa. Você é a Bíblia que muita gente lê. Que Bíblia você tem sido? Que palavra você tem sido? Hoje nós recebemos um convite aqui de sermos diligentes, de nos dedicarmos inteiramente ao dom que Deus nos deu, para que a gente possa exercê-lo e convidar muitas pessoas também para caminhar conosco na nossa caminhada. Pode passar. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo que a gente dedica tempo e esforço, a gente vai para frente. Tudo que a gente foca em fazer, dá certo, funciona. Tudo. Eu estou fazendo um aplicativo que se chama Duolingo. Duolingo é um aplicativo de idiomas. E aí, eu quero aprender inglês. Eu já estudei inglês muito, mas eu não tenho habilidade de línguas, mas eu sou esforçada. Então eu estou ali. E aí, ali, todo dia você entra e faz um pouquinho da lição. É um joguinho, todo dia você faz, todo dia você faz. Eu já estou há 665 dias fazendo. É bastante tempo, não é? E aí, por causa disso, olha só. Por causa disso, eu fui lá e compartilhei que eu estou há tantos dias fazendo. E o meu pai, que é um senhor já de 60 anos, e que também não tem todo o estudo do mundo, vocês acham que ele está quantos dias? Eu estou 600 e pouco, será que ele está quantos? O meu pai está há 1.700 dias fazendo o aplicativo ali todo dia, fazendo aquilo ali, estudando inglês todo dia, e ele sabe. Eu que estudei inglês assim muitos anos, meu pai tem hora que sabe mais do que eu. Por quê? Porque ele está focado. E além disso aí, sabe o que acontece? Quando eu compartilhei lá, as minhas desbravadoras, porque eu e o Estevam, a gente somos conselheiros de desbravadores, as minhas desbravadoras do tia Laís, isso em tudo. Um dia eu vou ser igual a você, tia Laís. E aí eu já tenho 3 desbravadoras, olha só, que estão também lá e estão fazendo, o nome é ofensiva que chama, né? Quando você fica ali vários dias, estão fazendo ofensiva também. Então, num aplicativo de inglês que eu resolvi me dedicar, eu estou aprendendo muito. Eu fui inspirada pelo meu pai, olha como é que a gente influencia pessoas, tá vendo? E eu ainda tive a oportunidade de influenciar adolescentes, influenciar pessoas. Talvez estou influenciando, quando eu mostro ali, às vezes alguém vai e entra também. E assim também acontece na nossa vida cristã. Na nossa vida cristã a gente também é assim. Quantos dias de ofensiva nós temos? Nós temos que ter muitos e muitos e muitos e muitos todo dia, um dia que a gente não pode falhar na leitura da Bíblia, a gente não pode falhar em fazer o nosso devocional com Deus, e a gente não pode falhar em cumprir a nossa missão, em fazer alguma coisa para evangelizar alguém naquele dia. Você tem que sair de casa e falar assim: Espírito Santo, me ajuda hoje a influenciar alguém para o teu reino, me usa hoje de alguma forma, me dá a oportunidade, meu Deus, de falar da tua palavra, me dá a oportunidade de falar da tua palavra. Outro versículo também é: quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja realmente não. O que passar disso vem do maligno. Você precisa ser uma pessoa verdadeira e comprometida. Aquilo que você se comprometer a fazer, não volte atrás. Conclui, faz. Aquilo que você viu que não é o momento, não é a hora, você fala não. Mas se você pegou para fazer, vai até o final. Porque nós somos um grande exército e cada um apoia o outro. Se um ali abandona a guerra no meio do caminho, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar quem? Quem está do lado. Então, se você pegou uma responsabilidade, é sim, vai até o final. Conclui, seja forte, a dificuldade vem, mas Deus é quem te capacita. Ele é quem te capacita. Pode passar. A luz de um cristão genuíno que brilha em perseverante piedade, em fé inabalável, demonstrará ao mundo o poder de um Salvador vivo. Em seus seguidores será Cristo revelado como um manancial de água que salta para a vida eterna. Percebe? É através de nós que vai ser revelado Cristo.
Será que nós temos revelado Cristo? Será que nós temos feito o que nós podemos fazer? Quando você entrega nas mãos de Deus, quando você se entrega nas mãos de Deus, você mesmo, você mesma, pode se surpreender com o que é capaz de realizar. Com Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Alguém já viu aqueles reality shows que mostram uma pessoa e a pessoa entra toda tímida, tem ali um grupo de jurados para ver o que aquela pessoa vai fazer. Aquela pessoa entra tímida, você nem imagina o que ela vai fazer. E ela faz coisas surpreendentes e emociona todo mundo. Alguém já viu esse tipo de reality show? É tipo assim. Às vezes você está tímido porque você acha que o que você sabe fazer não se encaixa naquilo que você vê como igreja. Mas se você buscar o Senhor, você vai poder usar aquele dom que você tem, que você acha mais aleatório do mundo. Você vai poder usar ele ao favor de Cristo. Vai poder usar ele para alcançar pessoas. Olha o exemplo aqui, ó. Lá em João 6, verso 8 e 9. João 6, verso 8 e 9. Se alguém já abriu, pode ler. Um dos seus discípulos, André, chamou Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, mas o que é isto para tantos? Olha só, olha a história. Aquele menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. É uma coisa simples, não é? Parece uma coisa simples, a coisa mais aleatória do mundo. Mas através daquele menininho que tinha 5 pães e 2 peixes, uma multidão foi abençoada. Qual que era o talento simples daquele menino? Generosidade. Generosidade. Disposição para compartilhar. Um coração aberto. A terceira lição que a gente aprende é: atente bem para a sua vida e para a doutrina. O que quer dizer isso? Será que o que você faz durante a semana está em conexão com o que você faz no final de semana? Ou será que você tem sido uma pessoa no meio do seu trabalho, no meio dos seus amigos e outra pessoa na igreja? As nossas ações, os nossos valores, elas têm que estar interligada, é unidade, é a mesma pessoa. O que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Os meus princípios estão dentro de mim. Por quê? Olha o que diz Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Precisamos nos aprofundar em perguntas essenciais. Olha quais são as perguntas, ó. Qual é o meu estilo de vida? Eu sou a mesma pessoa durante a semana, nos finais de semana? Pergunta 2. O que realmente me apaixona? O que faz o meu olho brilhar? O que eu gosto de fazer? Como posso utilizar essa paixão para servir a Deus? São perguntas que cada um de nós precisa fazer. Cada um de nós precisa fazer essas perguntas. Pode passar. Quando começamos a usar nossas paixões e talentos para Deus, entendemos melhor o seu propósito para a nossa vida. Pode passar. Todo indivíduo, desde o mais humilde e obscuro até o maior e mais exaltado, é um agente moral dotado de aptidões pelas quais é responsável a Deus. Olha só que forte. Todo mundo é dotado de aptidões pelas quais é responsável a Deus. Ou seja, eu vou ter que prestar contas a Deus. Se Ele me deu alguma habilidade, se eu sei fazer alguma coisa, e eu não fiz nada com aquilo para poder aproximar as pessoas de Cristo, para poder servir a Cristo com a minha vida, eu vou ter que dar conta a Deus disso. A quarta lição: perseverando nesses deveres. A quarta lição é que a gente precisa ser perseverante. A gente precisa continuar, ser constante, não parar, não desistir.
Você não está aqui nesse mundo para assistir a vida passar. Não. Você foi chamado para ser um agente de mudança. Um agente de transformação. Você foi transformado? É hora de você ser um agente de transformação na vida das pessoas. Deus não se importa se você se sente incapaz. Ele apenas quer que você use os dons que Ele lhe deu e persevere, pois isso moldará o seu estilo de vida, conduzindo à vida eterna. Olha que forte também. Irmãos, enquanto você usa os recursos e as habilidades que você tem para servir a Deus, enquanto você está fazendo isso, você está sendo salvo por Ele. Amém. Ele está te salvando também. Não há momento ou lugar específico para ser usado por Deus. É o dia comum, é de manhã, é de tarde, é de noite. É o momento que você diz assim: Senhor, usa-me. Eu aceito ser usado pelo Senhor. Eu quero ser essa ferramenta. Não subestime o dom que você possui. Não subestime o dom que você possui. A dona Cida era uma viúva. Ela já morava sozinha há muitos anos. Ela vivia sua vida, era uma cristã, era uma serva de Deus. E ela morava ali sozinha na sua casinha. Se dava bem com os vizinhos. E ela tinha uma especialidade. A especialidade da dona Cida era, sabe o quê? Bolo de fubá com erva doce. Ela fazia um bolo de fubá com erva doce que dava aquele cheirinho, sabe? Que dava aquele cheirinho de longe você sentia. Aquele cheirinho de infância. E ela fazia aquele bolinho ali e gostava muito. Um dia, a dona Cida foi lá fora, na calçada, para molhar as plantinhas, que ela tinha plantinha também. Foi ali para molhar suas plantinhas. E ela olhou para o lado e viu assim, um pouquinho longe, na calçada, sentado na calçada, um jovem alto, magro, com fone de ouvido assim, com a cara séria, fechada, bem ali distante, olhar distante. Ela observou ali e entrou. E ela percebeu que aquele menino, que era o Caio, aquele rapaz, aquele jovem que era o Caio, ele tinha se mudado ali recentemente para aquela vizinhança, morava sozinho, sem ninguém, sem nenhum parente por perto. Dias se passaram, ela foi observando ele, encontrava ali, via de longe, e um dia ela falou assim: você quer saber? Eu vou fazer um bolo de fubá pro meu vizinho. E ela fez aquele bolinho de fubá com erva doce, jogou um paninho simples por cima, bordado, chegou na porta dele, bateu na porta dele. Na hora que ele abriu, ele não entendeu nada, tomou um susto. E ela falou assim: oi, eu sou a Cida, sua vizinha. Como que é seu nome? Caio, eu trouxe um bolo pra você. Aí ele: obrigada, ficou até meio... Ele ficou surpreso. Há muito tempo ele não recebia nenhum cuidado desse, nada como isso. Ele ficou surpreso e recebeu o bolo. Ó, se você quiser companhia para um chazinho, a hora que você precisar, eu tô ali, tá? E ela pegou, foi, se despediu. Ele comeu naquela noite aquele bolo inteiro. Comeu o bolo inteiro. E aí ele ficou assim, sabe? Pensativo naquilo ali. No sábado seguinte, pela manhã, dona Cida foi passando na frente da casa dele, indo para a igreja. Como seu costume, ele estava sentado onde? No meio-fio, com fone de ouvido. E ela passou e falou assim: Caio, tô indo para a igreja, vamos comigo? Aí ele ficou sem graça, falou: poxa, recebi um presente, né? Não tô nem querendo ir, mas por educação, não, vou sim. Foi ali, botou uma roupa rapidinho e foi com a dona Cida para a igreja. Nos outros dias, ela chamava de novo e ele começou a frequentar. Nem tanto porque ele queria ir na igreja, não, mas mais por educação, por companhia, por ter gostado ali do que ela fez por ele, né? E ele foi indo. 6 meses depois, ele aceitou a Cristo. 6 meses depois, ele foi batizado. E aí ele foi chamado para dar o testemunho lá na frente da igreja. E ele falou assim: eu fui salvo por um bolo de fubá. Eu fui salvo por um bolo de fubá. A dona Cida, que nem me conhecia, ela pregou o evangelho para mim sem abrir a Bíblia. Amém. Sem falar muitas palavras. Mas ela me amou. E por causa dela, hoje eu sou dele. Amém. Irmãos, nós fomos chamados para um ministério. Cada um de nós pode fazer alguma coisa.
Você sabe o que você pode fazer. Eu sei que a rotina do dia a dia é corrida, tantas coisas para fazer, tanto compromisso, problemas em casa, situações que nós passamos, tempestades da vida. Mas não negligencie o dom que Deus te deu. Aceite o chamado de Deus. Nós fizemos toda semana o apelo para que você aceitasse o novo de Deus na sua vida. Talvez esse seja o tempo que Deus está te falando: meu filho, eu quero fazer o novo em você. E eu quero você junto comigo, na caminhada. Eu quero você me ajudando ali a espalhar a mensagem do Evangelho do meu filho, que em breve virá. E eu conto com você, por mais que você se sinta incapaz. Eu estou aqui, eu te capacito. Você é amado, você é escolhido e você é salvo pelo meu filho. Aceite fazer parte dessa obra. E muitas coisas, muitas bênçãos você colherá. Amém? Nós vamos cantar e depois nós vamos orar.